Paz do Senhor a todos, boa noite. Deixa eu respirar fundo aqui, né? Que responsabilidade, que privilégio. Quando o Mário Porto me fez esse convite, eu juro que eu gelei. Eu não sou pastor ainda, sou um presbítero, sou da Assembleia de Deus, Ministério Zona Sul, pastor Alencar Gonçalves. Acho que está acompanhando a live, um abraço para ele. Ele está sabendo que eu estou aqui. E trabalho na Transmundial desde 2011. E é um privilégio a gente poder estar nas madrugadas e começo da manhã levando a mensagem de Deus, alegria e esperança. É um privilégio. E estar tendo essa oportunidade nessa noite de trazer a palavra do Senhor, uma reflexão, é uma responsabilidade muito maior. Eu fico muito feliz por ela. E quando ele me fez o convite, na hora que ele me fez o convite, o tema já surgiu. Só que eu falei: Senhor, mas é isso que eu tenho que falar? O que eu vou falar sobre isso? É um tema tão abrangente, né? Tantas coisas que dá pra gente falar. E não tinha jeito, não vinha outro tema. Esse convite foi feito há quanto tempo mais ou menos, Mário Porto? Uns 2 meses? 2 meses, né? E porque até então eu sabia que eu ia vir para cá, para o encontro de ouvintes, né? E era isso. E aí de 2 meses para cá, ele me fez esse convite. E eu não sou de negar as coisas que Deus coloca nas minhas mãos, que eu creio que nós somos servos dele, né? Nós estamos na Transmundial, ele na 92, são parceiras e estamos apenas como servos. Nós não somos estrelas, nós não somos famosos, nós não queremos glória, honra, nada disso, porque a glória e a honra é toda para o Senhor. Amém? Então o tema de hoje, ontem, conversando com ele, assim que eu cheguei, nós fomos almoçar, ele começou a falar sobre um assunto que Deus tinha colocado muito no coração dele, que ele tinha falado sobre isso, e ele falou que é um tema que a gente tem que falar mais. Aí eu dei risada, olhei para ele e falei: Mário Porto, você acredita que esse é o tema que Deus colocou no meu coração? Aí ele falou: amém. E tem que falar mesmo sobre isso. E hoje uma pessoa subiu aqui também e acabou falando de uma qualidade que ele tem, que também é o tema. Aí você fala: nossa, Fábio, que suspense, né? Qual é o tema então? Alguém já chutou aí? Alguém tem ideia? Hã? Quase. É uma coisa que a gente tem que praticar. É uma coisa que é difícil, principalmente nos momentos ruins. Gratidão. Só que o tema específico que Deus colocou no meu coração, e na verdade de ontem para hoje também já mudou muita coisa, porque eu acredito que a gente tem que estar aberto para o que Deus tem para falar através de nós, né? E algumas coisas já mudou dentro desse tema também, porque hoje a gente lá na 92, a gente começou a contar um pouco da história, né? E aí eu até levei um susto, porque entrou todo mundo com um bolo, um monte de gente gritando, tocando violão, e cortou o nosso assunto, né? E ele falou: não, o Fábio vai continuar falando sobre isso à noite. Então quem ouviu de manhã já está na expectativa aí para ouvir sobre isso. Então, na verdade, o tema é uma pergunta que eu quero deixar para vocês. E aí eu vou contar um pouco da minha história também, do que Deus tem feito sobre isso na minha vida. Então, é uma pergunta, né? O tema central é gratidão, mas é uma pergunta: quais são os seus motivos de gratidão? E eu queria que todos vocês refletissem sobre essa pergunta, que eu tenho certeza que todos nós temos diversos motivos de gratidão. Principalmente, como eu disse no começo, nos momentos ruins. É ali que Deus nos ensina. O versículo-chave, que eu também tentei outros, pesquisei muitas coisas, porque sobre isso, eu fiz uma pesquisa que quantas vezes nós ouvimos na Bíblia falando sobre graça, sobre gratidão, e a gente encontra essa palavra 93 vezes. Então tem muita coisa, muito versículo, muitas referências, muitos personagens que falam sobre isso. Mas o tema central, o versículo que eu quero deixar para a nossa meditação dessa noite, está em 1 Tessalonicenses 5,
verso 18. Que diz o seguinte. Eu não sei qual a versão que vai aparecer aqui, mas diz assim: sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E destaque aqui para uma palavra: todas as coisas. Voltando um pouco sobre o contexto de Tessalonicenses, alguns dos objetivos da carta de Paulo seria para fortalecer a fé e para corrigir também algumas questões doutrinárias. Olhando para o significado da palavra gratidão, no dicionário bíblico, gratidão a Deus é o sentimento mais puro e sagrado para os cristãos de todo o mundo. Devemos ser gratos a quem nos ajudou e nos socorreu em algum período da nossa vida. Dicionário, a tradução o significado de gratidão: qualidade de quem é grato, ou reconhecimento de uma pessoa por algo que ele lhe fez, prestou um benefício, um auxílio, e do latim, ser grato. Então olha só que interessante a gente entender mais sobre a palavra gratidão. E a gente voltando para o nosso versículo, 1 Tessalonicenses, como é difícil a gente ser grato a Deus em todos os momentos. É um desafio, por isso que eu falei lá no começo que é um desafio, é uma habilidade, é algo que a gente tem que praticar, é algo que por nós não conseguimos, nós dependemos totalmente de Deus. E aí eu queria citar em alguns momentos que a gente pode ser grato a Deus, coisas simples que nós muitas vezes esquecemos, nem lembramos dela. A nossa principal gratidão sempre tem que ser a Deus, porque amor maior do que Ele teve por nós, de dar o seu único filho naquela cruz para morrer por nós, não tem nada que se compare a isso. E uma das características da gratidão é a gente praticar, a gente sempre lembrar as coisas boas que nós passamos, o que Deus fez por nós, porque todos nós passamos por momentos que a gente pensa em desistir, que a gente pensa em jogar tudo para o alto, que a gente acha que Deus nos abandonou, que a gente acha que não vai dar certo. Mas por que eu estou aqui? Não estou entendendo nada, Senhor, o que está acontecendo. Por que eu estou aqui? Qual o seu propósito? Mas nesses momentos a gente tem que lembrar, a gente tem que ser grato a Deus por tudo que Ele já tem feito. Uma das grandes bênçãos que Deus tem dado para nós é a nossa família. E hoje nós vemos que, infelizmente, a sociedade atual tem tentado destruí-la, tem tentado não dar o valor que ela merece, distorcer tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, mas que nessa noite nós possamos aprender a ser grato a Deus pela nossa família. A nossa família é um presente de Deus. Os nossos filhos são flechas. Olha só isso. Que responsabilidade para quem é pai, para quem é mãe, para quem é responsável. A gente sabe que é um desafio muito grande de você criar o seu filho hoje, na sociedade de hoje, na cultura de hoje. O filho vai para a escola, tem contato com outras pessoas. É um desafio, mas é um desafio que Deus deu para nós. E se Ele deu para nós, nós não somos capazes. Mas o que a palavra de Deus fala? O que a palavra dele fala? Que Ele vai capacitar o seu. Então Deus, a cada dia, seja grato por sua família, agradeça a Deus por sua família e demonstre sentimento por sua família. E de verdade, você quer que eu fale para você o que eu estou achando desse culto de Ação de Graça do Mário Porto? Eu estou achando incrível. Eu estou achando isso ótimo. E eu acho que a gente tem que realmente falar para as pessoas sobre o nosso sentimento, sobre aquilo que nós... Muitas vezes a gente fica engasgado, a gente não fala o que a gente sente, que a gente ama, que aquela pessoa é importante para a gente, que a gente precisa dela. Muito obrigado por tudo que você fez por mim. A gente espera muitas vezes que a pessoa morra para fazer essa homenagem.
Então a gente tem que, não adianta a gente elogiar depois que os nossos pais faleceram, depois que os nossos filhos foram embora, você falar para outras pessoas que o seu filho era importante para você. A gente tem que falar isso agora, a gente tem que falar isso hoje. Até citaram aqui do abraço, teve uma jovem ali que abraçou o pai, eu achei muito bonito. E é isso, a gente tem que reconhecer, falar os nossos sentimentos, falar tudo aquilo que nós sentimos para outra pessoa. De repente por uma ligação, de repente por uma mensagem. Hoje nós temos a tecnologia que nos conecta com o mundo inteiro. A gente tem contato com ouvintes, no caso do rádio também, com pessoas de todos os lugares do planeta, como eu brinco lá, né? Ou de outros planetas, que de repente já tiver internet, tiver ouvido a gente também, ok. E a gente tem essa oportunidade de poder se conectar com as pessoas, de poder falar com as pessoas, de poder falar muitas vezes, mandar uma mensagem: fulano, eu estou orando por você. Eu não sei o que você está passando, mas eu estou orando por você. E muitas vezes quando nós fazemos isso, é incrível como a pessoa responde. Nossa, você não sabe o quanto eu precisava ouvir isso. Você não sabe o que eu estou passando. E como é bom a gente saber que tem pessoas do nosso lado, que estão orando por nós, que estão junto conosco, enfrentando as nossas dificuldades. Pessoas que a gente pode contar, que a gente pode desabafar, que a gente pode ligar qualquer momento que a gente precisar. Seja você uma dessas pessoas, um campeão indesistível, usando as frases aí, sem pedir o direito autoral dele, mas que você possa ser essa pessoa na sua família. Outro ponto para a gente abordar também é sobre os momentos ruins. Ser grato nos momentos ruins. Ainda falando sobre a gratidão em momentos bons, muitas vezes a gente até esquece, né? De orar a Deus agradecendo. A gente começa só, a gente até esquece de orar, né? Agradecendo a Deus. Você ora muitas vezes pedindo, mas quando está tudo bem, você não ora o quanto que você deveria, o quanto que a gente ora quando a gente está passando por uma luta. Infelizmente essa é a grande realidade da maioria das pessoas. Por quê? Porque a gratidão, ela tem que virar um hábito. A gente tem que praticar cada vez mais a gratidão, lembrar de tudo que nós temos de bom nas nossas vidas e sempre agradecer. Que a gente possa aprender isso nessa noite, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, nos momentos bons e nos momentos ruins. E falando agora sobre os momentos ruins, a gente passa por situações que muitas vezes a gente pensa assim: Senhor, aonde está o Senhor? A gente se sente abandonado. E não é errado a gente se sentir assim. Uma vez eu até falei para o meu pastor, falei: pastor, será que eu tô errado de muitas vezes ter alguns sentimentos que não são, eu sei que não era para ter sentimento. Ele falou: Fábio, você é humano. Todos nós somos humanos, todos os sentimentos que nós temos somos humanos. São normais, fazem parte de um processo, fazem parte do que Deus tem para nós lá na frente. No momento da dor a gente entende? Não, a gente não entende. A gente reclama, a gente murmura, a gente critica. E infelizmente muitos abandonam a Deus no momento da dor. Infelizmente nós vemos isso conversando com pessoas que moram em outros países, que por conta de todas as situações de crises e tudo mais que as pessoas passaram, que os países passaram, as pessoas desistem de Deus. As pessoas não querem mais saber de Deus. Porque não? Que Deus é esse? Que deixa ter um terremoto aqui, mata meu filho, mata minha esposa, mata minha família, mata os meus amigos. Que Deus é esse? Por que Ele permite que isso aconteça? Ele é o Deus Todo-Poderoso, então Ele pode não deixar que isso aconteça. Mas Deus, Ele tem os seus planos. E tudo que nós passamos na nossa vida, lá na frente a gente vai entender. Aí a gente começa a ligar, né? Agora eu entendi por que aconteceu isso. Agora eu entendi por que eu passei isso. Tem situações que a gente não vai entender mesmo. E a gente não tem que entender. A gente só tem que aceitar
e seguir a nossa vida, acreditando que Deus está no controle, que tudo é permissão dele, e confiar no Senhor, porque lá na frente Deus tem a recompensa para todos nós. E o Mário Porto falou sobre eu vou tentar falar sobre isso, viu gente, que para mim ainda mexe muito, é muito recente, mas eu vou tentar. Eu não ia falar sobre isso, mas Deus tocou no meu coração de falar. Eu acredito que tem pessoas que precisam ouvir, porque quando nós passamos por momentos de dificuldade, um dos sentimentos que a gente tem também é achar que nós somos os únicos do planeta que está passando por isso. A gente olha para a família do Mário Porto e fala: Senhor, que família linda, que família maravilhosa, por que a minha família não é igual a dele? Só que muitas vezes a gente não sabe a luta que eles estão passando, a gente não sabe tudo que eles passaram para chegar até aqui. A gente olha o hoje. E minha família passou por um momento de muita dificuldade, ainda estamos passando, na verdade. Como o Mário Porto disse, um dos momentos da nossa grande ligação, porque eu sempre gosto de, na troca de horário, mandar abraço para os locutores parceiros, que nós temos 26 rádios afiliadas na madrugada, e 5, 6 horas da manhã é o horário que entra a programação local dessas rádios, né? E eu sempre tive o hábito de fazer contato mesmo com esses locutores. O Mário Porto foi um dos primeiros que realmente começou toda essa amizade. Trocamos o número do WhatsApp, começamos a conversar, começamos um relacionamento, começamos uma amizade, que até então eu não imaginava que eu ia estar aqui hoje, na igreja do Mário Porto, contando um pouco da minha história, trazendo a palavra do Senhor para todos vocês. E a minha esposa engravidou do nosso segundo filho. Nós temos uma filha mais velha, a Luísa, que vai fazer 7 anos agora, dia 29, o mês mais lindo de todos, porque eu faço aniversário dia 19, Mário Porto 14, a Milka que dia? 8? Então é realmente um mês. Quem mais faz aniversário em outubro? Levanta a mão. Aí ó, um monte de gente linda aí ó, que faz aniversário em outubro. E para quem ouve a Transmundial, conhece um pouco da minha história. E nessa segunda gravidez, com 3 meses, no exame morfológico, para quem é pai e mãe, sabe que é o exame que a gente tem mais medo, né? Porque é um exame que ele vai investigar os cromossomos do bebê, do feto. E ali pode detectar também algum tipo de má formação do feto, algum problema genético. Tudo isso é detectado com 3 meses. E nós fomos para esse exame. Chegando lá, a médica analisou e falou: olha, tem algumas alterações aqui. Uma delas é a nuca do bebê, está com excesso de líquido, que não é o normal. O nariz do bebê não tem esse osso do meio. E isso quer dizer que o bebê ele pode ter algum tipo de síndrome. Só que até então não era possível a detecção exata do que o bebê tinha, né? Pensa como nós já saímos de lá, arrasados, a minha esposa chorando muito. E a gente falou assim: vamos pegar a opinião de outro médico, né? Vamos fazer outro exame para a gente ter um diagnóstico melhor, ou de repente uma outra opinião, né? Fomos fazer outro ultrassom, e para nossa surpresa, a alteração que já tinha dado alta, tinha dado 2,5, normal era até 1,5, chegou a 3,8. Então deu mais ainda, isso com som. Voltou. E aí esse outro exame deu mais. Som. Acabou a pilha. E esse outro exame deu mais alterado ainda. E aí a médica falou assim: nós podemos fazer uma coisa que uma biópsia
para a gente ter a certeza de qual é a síndrome que o bebê tem. A minha esposa falou, então vamos fazer. A médica falou, é um pouco arriscado, existe 0,5% de aborto, mas ele vai te dar uma certeza do que seu filho tem. Fizemos a biópsia, foi um procedimento extremamente invasivo, e eu fiquei o tempo inteiro do lado da minha esposa, e não foi fácil, porque eles pegam uma agulha, e dentro daquela agulha eles passam outra agulha que é para acessar o bebê, aquele líquido para recolher o cromossomo do bebê e para fazer a investigação para descobrir qual é a síndrome que o bebê tem. E isso eles têm que fazer algumas aplicações várias vezes, porque quando eles tiram aquele líquido, não vem muitas vezes a quantidade de cromossomo, né, de líquido lá dentro que eles precisam. Então ele tem que fazer aquelas incisões algumas vezes. E aí a minha esposa gritava de dor, né, nesse exame, e eu do lado ali, tipo, eu vou desmaiar, mas eu não posso desmaiar, porque eu tenho que estar forte do lado dela. E fizemos o exame, pegamos o resultado, e o resultado foi síndrome de Down. Tivemos então a confirmação do diagnóstico, né, a gente sabia que poderia ter diversas síndromes, e a síndrome de Down, na verdade, era o mais tranquilo de todas as síndromes, porque tinha síndromes que eram incompatíveis com a vida. Então o bebê ia nascer, ia viver alguns dias e ia morrer. E a médica falou pra gente, né, que realmente era a síndrome de Down, e confirmou também o sexo do bebê, que seria um menino. E eu não sei todos os homens aqui, mas eu acredito que a grande maioria dos homens tem o desejo de ter um menino, um filho, né? Eu já tinha a Luísa, minha filha, queria ter um filho. E Deus mandou o nosso filho, que era o Felipe. Estávamos felizes por isso, pelo fato de ter um menino, estar grávidos de um menino, o tão sonhado menino, e agora com esse diagnóstico. Não foi fácil, a minha esposa chorava muito, a gente chorava muito, a gente queria entender, a gente queria uma explicação do que não tinha explicação, porque isso não tem explicação. Isso, Deus ele tem os seus propósitos, como eu falei, né? Então Deus ele nos presenteou com o Felipe, com síndrome de Down, e passou toda a gestação. Eu vou correr por causa do tempo. E até então chegou quase nos 9 meses. Ele estava com 34 semanas. E aí a minha esposa então foi trabalhar numa segunda-feira, e ela não sentiu direito ele mexer, né? Até então todos os exames estavam normais. Tinha síndrome de Down, ok, a gente já tinha aceitado, a gente sabia que se Deus quisesse ele podia mudar o diagnóstico, ou se ele não quisesse ele ia dar o bebê com síndrome de Down e a gente ia amar, a gente estava pronto, a gente virou especialista em síndrome de Down, porque a gente pesquisou escola que a gente podia colocar ele e tudo que a gente podia fazer para oferecer o melhor para ele, né? Porque eu acho que o que mais preocupa os pais de crianças especiais, que eu faço parte desse time, é o preconceito. A gente não sabe como que a sociedade, como que as pessoas vão receber essas crianças. Isso era uma coisa que preocupava a gente, mas a gente já tinha se preparado, estudado tudo, o que a gente podia fazer para ele ter um desenvolvimento melhor, para que ele pudesse ter uma qualidade de vida melhor, e estava tudo certo. Nesse dia ela não sentiu ele mexer, no outro dia também não sentiu mexer. Aí a gente falou, vamos para o hospital, né? Trabalho de madrugada, como o Mário Porto disse, deixei ela no hospital e fui trabalhar. Falei, vai chegar lá e vão passar algum exame, vai estar tudo bem, ela vai voltar para casa. Falou, não, vai trabalhar, vai com o carro, que depois eu volto para casa de Uber. Tá bom, fui trabalhar. Daqui a pouco toco o telefone e me ligam, Fábio, a sua esposa vai ganhar neném daqui a pouco. Tem como você correr para cá? Gente, eu trabalho em rádio. É uma pessoa que trabalha na madrugada. O pessoal acha, nossa, é engraçado que o pessoal manda mensagem, né, Mário Porto? Um abraço para a equipe que está na rádio. Que equipe, gente? Só tem eu. É eu e as câmeras. E o outro locutor já tinha ido embora. Então eu tive que ligar para ele. Falei, Cláudio, corre para cá, pelo amor de Deus, porque o meu filho vai nascer. Ele, tô voltando. Que estava de moto, voltou rápido para a rádio. Chegou na rádio, fui correndo. Graças a Deus nem foi multado, não sei como, por um milagre, porque eu passei em todos os radares. Realmente nessa hora do desespero, né? O meu filho ia nascer, eu quero estar lá nesse momento, quero ver o nascimento dele. Queria estar lá com a minha esposa precisa de mim. E fui correndo para lá. Chegamos no hospital, o médico também já chegou, que ela estava sendo acompanhada com o médico que ia fazer o parto dela, né? O médico, cheguei primeiro que o médico, quando eu cheguei, deu 2 minutos, o médico chegou, ela já estava na sala de parto, começando o procedimento, corri lá para me trocar aquele procedimento todo. E então, o Felipe nasceu. Quando ele nasceu, a gente
o pai, como fica, que é o primeiro que recebe o bebê, né? Ele não se mexeu. E ele estava roxo também, né? Mas a gente ficou assustado, correram com ele para a UTI. E nada do Felipe voltar. E a minha esposa lá no procedimento da cesárea, tem todo aquele processo de ponto, né? Que demora um pouco. E o Felipe voltou de um tempo depois, já meio que entubado, porém não estava se mexendo muito, né? Na verdade, se mexendo nada, estava como se estivesse dormindo. E aí a médica falou pra gente que a nota do... Gente, eu nunca sei falar essa palavra. É Apgar. É o número do... Quando o bebê nasce, ele tem um número, né? De 1 a 10. O do Felipe foi 1,5. Ele praticamente nasceu morto. Ele respirou, ele estava respirando, mas na questão de outros itens que são avaliados, ele não tinha nada. A nota dele foi 1,5. E aí o médico não sabia direito o que estava acontecendo, porque ele estava muito inchado. E com o passar do tempo, ele ficou internado. E para quem é mãe, para quem é pai, a gente sonha tanto, né, com esse momento do filho ir para o quarto, a gente receber as visitas, a gente entregar as lembrancinhas, tirar foto, os avós tiram foto com o neto. A gente não teve isso. Para a mulher é mais frustrante ainda do que para o homem. A gente tem que fingir que a gente é forte, mas a gente também não é não, viu gente? Vou confessar aqui, a gente só finge. Porque a gente tem que ajudar vocês, as mulheres que sofrem mais do que a gente. E não tivemos esse momento. E aí o que aconteceu? O Felipe ficou internado. E aí descobrimos tudo que ele tinha. Então ele tinha síndrome de Down. Ele tinha leucemia. Ele tinha um inchaço dentro do corpo dele que causava uma infecção. E tudo isso descobrimos depois que ele nasceu. Então ele ficou internado, ficou na UTI e infelizmente ele teve que fazer uma quimioterapia por conta da leucemia. Tiveram que fazer um procedimento de alto risco para retirar o líquido que ele tinha, para ver se murchava, para ver se ele conseguia respirar, fazer xixi, que nada disso ele estava fazendo. E aí, quando fizeram o procedimento, ele teve 2 paradas respiratórias. A minha esposa estava tirando, tem aquele processo para tirar o leite, né? Porque como ele não estava mamando direto do peito, tinha que tirar o leite. E eu fiquei lá. E aí eu vi que aquela marquinha lá daquele aparelho começou a ficar reta, né? Começou a ficar reta e aí a médica passou, gritou, chamou todo mundo, pediu para eu sair da sala, só que assim, pediu para eu sair da sala, só que eu estava do outro lado, que era um vidro, eu estava vendo tudo que estava acontecendo ali. Estava vendo tudo. E eles tentando reanimar o Felipe, reanimar o Felipe. Infelizmente não conseguiram reanimar ele. A minha esposa chegou, viu toda aquela situação, entramos os dois em desespero, estava meu sogro, estava um pastor, estava alguns amigos lá fora. E aí a minha esposa desmaiou, foi pro pronto-socorro. E eu tive que fazer toda a parte de acompanhamento do corpo, levar para aquela parte que tem as geladeiras, né? E deixar ir para o IML, fazer todo o processo. Mas é um momento que você não acredita, fala: meu Deus, como que eu estou passando por isso? Eu não vou aguentar. E passamos por isso, enterramos o nosso filho. E a minha esposa tinha ainda vontade de engravidar mais uma vez, porque eu sou filho único e eu não gosto de ser filho único. Sempre falei para todo mundo que eu não gosto de ser filho único. Eu queria ter uma família grande. A minha esposa também queria ter uma família grande. Ela tem uma irmã e aí ela queria engravidar novamente. Começou a passar com o geneticista para tentar entender o que tinha acontecido, o porquê que aconteceu. E a síndrome de Down não tem explicação. Acontece com qualquer um de nós. E por que não aconteceria comigo? Por que não com a minha família? Não somos melhores que ninguém. Então todos nós podemos passar pelas dificuldades da vida. E não porque nós somos melhores ou piores que ninguém. E se Deus tivesse deixado o Felipe para a gente ia amar e ia cuidar dele da melhor forma possível. Porque só quem é pai e é mãe sabe o amor que nós temos pelos nossos filhos. Passou o tempo, engravidamos novamente. Gente, e vocês não vão acreditar. Pandemia, a minha esposa com sangramento. Corremos para o hospital. O que era? O que a gente imagina, né, que fosse? Imaginava que fosse
8 semanas, sangramento, aborto. Olha só como nós temos pouca fé, né? Que nesse momento a gente já imagina, abortou, já perdemos mais um filho. Foi fazer ultrassom, pandemia, o homem não entra. Então fiquei do lado de fora da maternidade esperando ela. Quando ela voltou, ela estava com uma cara muito estranha, sabe? E eu falei, o que está acontecendo, né? Ela falou, você está pronto para ouvir para o que eu vou te falar? Eu imaginei assim, mesmo com a cara que ela estava, eu falei, mas abortou, perdeu o filho, perdeu. Mais um filho que Deus levou. Aí ela falou assim, são gêmeos. Deus nos honrou. Ele mandou 2 meninas. Aí você pergunta a pergunta que eu fiz para Deus: Deus, mas por que 2 meninas? Por que não mandou pelo menos um menino, né? A gente tinha roupinha, tinha o berço, kit berço, tudo, carrinho azul, tudo azul, porque era o menino, era o Felipe. E Deus usou uma pessoa para falar para mim assim, falou, Fábio, Deus quis fazer tudo diferente na sua vida. Ele quis restituir, mas do jeito dele. Ele não queria que vocês usassem a roupinha do Felipe. Ele queria que fosse tudo novo. Por isso que Ele mandou 2 meninas para vocês. E esse é o Deus que nós servimos. A gente vai... A gente vai guardar para sempre. O nosso filho Felipe. Mas hoje nós aceitamos a vontade do Senhor e nós amamos as nossas filhas, as 3 que Deus nos deu. E essa mensagem que eu quero deixar para vocês: confia no Senhor. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas Deus me trouxe lá de São Paulo para cá, para falar para você que Deus, Ele tem o melhor para nós. Muitas vezes a gente não entende, talvez a gente nunca vai entender, mas nós somos gratos a Deus por tudo que nós passamos. E nós não desistimos do Senhor. Nós não desistimos. Algumas pessoas chegaram a falar para a gente assim: eu desisti da fé quando meu pai morreu. Eu pedi para Ele, eu pedi para Deus não levar o meu pai. E Deus levou o meu pai. Sabe o que eu fiz? Saí da igreja. Não quero mais saber desse Deus. E a nossa resposta para essa pessoa foi: a gente não vai desistir do Senhor, porque nós confiamos no Deus que nós servimos. Ele está no controle de todas as coisas. E hoje a gente não entende, mas lá na frente a gente vai entender. E hoje eu glorifico a Deus por isso que nós vivemos na nossa família, que serviu de edificação para tanta gente. Todo mundo que sabe da nossa história se emociona, chora e agradece a Deus. Eu tenho uma tia que ela é espírita. Sabe o que ela falou para mim? Como se fosse uma mãe para mim, a minha tia. Quando eu liguei para ela para falar que a gente estava grávida de gêmeas, ela falou para mim assim, falou: Fábio, quem não acredita em Deus e conhece a sua história, ela começa a acreditar em Deus, porque ela vê o que Deus faz na vida das pessoas. Então eu quero deixar essa mensagem para você. E nós somos gratos a Deus. Esses são os meus motivos de gratidão. A família que Deus me deu, e que você possa
agradecer a Deus pela sua família que Deus te deu. Todos nós temos problemas nas nossas famílias, mas nós sabemos que Deus está no controle. Se Ele deu essas flechas para você, é porque Ele sabe que você é capaz, ou que Ele vai te capacitar, para que você possa criar as suas flechas, e para que a sua vida possa ser toda para a honra e glória do santo nome do Senhor. Amém? Eu agradeço demais essa oportunidade. Mário Porto, não tenho palavras para te agradecer pelo privilégio de estar conhecendo a famosa Ilha do Amor. Realmente a ilha é linda, viu, gente? Estou saindo daqui encantado. Hoje quem me segue acompanhou milhões de vídeos, fotos e tudo mostrando um pouquinho da ilha. E com certeza eu vou levar esse carinho, esse amor, tudo que eu recebi de vocês aqui para São Paulo com muito amor e muito carinho. A minha esposa acho que está assistindo, a Andréia, um beijo para ela. E para toda a minha família e para todos vocês que estão assistindo. Que Deus abençoe a todos. Amém?